Um problema que vocês mulheres enfrentam bastante quando a gente fala de estética e de musculação é ter um quadríceps muito grande e o glúteo não acompanha o volume daquele quadríceps. Então a gente fica com um quadríceps muito volumoso e um glúteo não tão grande quanto, o que vai causar ali uma desproporção. E quando a gente fala de estética, ter desproporções não é uma coisa que vai ajudar bastante, então não é uma coisa que agrada. E hoje eu vou ajudar vocês mostrando algumas coisas que vocês não devem fazer para piorar essa desproporção. Então, para a gente não fazer com que o seu quadríceps cresça ainda mais e piore essa desproporção entre quadríceps e glúteo. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Batista e aqui a gente fala sobre musculação e estética. Antes da gente pensar em corrigir essa desproporção e nas medidas que nós vamos tomar para poder evitar que isso piore ou até mesmo, quem sabe, corrigir de maneira eficaz, a gente precisa entender o porquê que isso acontece. E quais que são os fatores que vão influenciar para que naturalmente você chegue a um ponto que você vai olhar e vai dizer: caramba, meu quadríceps ele está muito maior do que o meu glúteo e isso está começando a ficar desproporcional e está me incomodando. O primeiro fato para que isso aconteça é a genética. Então, muitas de vocês têm uma genética para quadríceps mais favorável do que uma genética para glúteo. Então, naturalmente, com menos estímulo, você vai ter um quadríceps maior, mais volumoso e mais definido do que um glúteo com maior volume. Então, esses fatores genéticos já vão influenciar diretamente, onde a gente vai precisar manipular algumas outras variáveis para que a gente tenha um equilíbrio de volume muscular entre glúteo e quadríceps de forma satisfatória. Um outro ponto muito importante, e aqui a gente tem que entender que são duas vertentes, tá? É o volume de treino. E quando a gente chega nesse ponto, o que vai acontecer? A gente vai ter, geralmente, quando a gente vê esses treinos de salão de academia, por conta de ser uma preferência geral, volumes de treino de quadríceps extremamente elevados, e quando a gente olha para o volume de treino de glúteo, esse volume de treino ele está muito abaixo do que é o treino de quadríceps. Então o que vai acontecer? Você chega lá querendo corrigir essa desproporção e na verdade você vai agravar, porque o seu treino de quadríceps vai ter muito mais volume do que o seu treino de glúteo e hoje a gente já sabe que um dos principais fatores que vai interferir na sua evolução e na sua hipertrofia muscular é o volume de treino. Então, se você tem um volume de treino maior para quadríceps do que para glúteo, é de se esperar que essa proporção se agrave e não que ela melhore. Além desse volume de treino muito grande para quadríceps, a gente tem um volume de treino muito curtinho, muito pequeno para glúteo. Por quê? A maior parte desses treinos são prescritos com a disponibilidade e, digamos que, a viabilidade de cada exercício dentro daquela academia. Então, vamos lá. Para quadríceps é a maior parte das máquinas. A gente tem agachamento livre, agachamento no rack, agachamento Smith, a gente tem leg press 45, leg press 180, cadeiras extensoras, e aí a gente vai ter uma variedade muito grande. Já para glúteo, naturalmente a gente só vai ter ali, quando tem, uma máquina de elevação pélvica, que muitas vezes não é nem uma máquina tão interessante por conta de alinhamentos mecânicos e de regulagem. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo que eu posso estar trazendo aqui. E além do mais, a comodidade para a execução desses exercícios. Então vamos lá. Vocês acham que um treino de salão vai ter, para uma pessoa que treina no horário de pico ali das 6 horas, uma extensão de quadril no cabo, por exemplo, um glúteo cross no cabo, sendo que a maior parte das academias não tem 2 crossovers ou 2 polias, é só um, e aí se prescreve aquele exercício para várias pessoas, a gente vai acabar tendo ali uma concorrência muito grande, o que vai gerar um certo transtorno. Esses fatores vão fazendo com que a gente tenha uma diferença de volume de treino. E aí vai subir muito o seu volume de quadríceps e o seu treino de glúteo vai ficar muito pouco, o que vai só piorar o seu quadro de desequilíbrio entre essas musculaturas. Um outro ponto muito importante e que a maior parte dos casos é negligenciado, menos quando é tratado de forma individual e pessoal, porque isso aqui vai ser algo muito pontual, que a gente precisa olhar caso a caso para entender o que está acontecendo e como a gente deve agir, é
é a ineficiência do glúteo. O que acontece muitas vezes é que a gente não tem esse glúteo com uma boa eficiência e por mais que vocês treinem, vocês nem conseguem sentir o glúteo de vocês trabalhando. E sentir a musculatura trabalhando, apesar de não estar conectado diretamente com hipertrofia, isso é um bom marcador de ativação muscular. Então a gente, ao mesmo tempo que não pode ter isso como a mãe do resultado, a gente também não pode negligenciar. E por ter esse glúteo ineficiente, a gente vai ter uma série de outras musculaturas que vão trabalhar, exercendo a função que ele teria que exercer, e por mais que a gente coloque volume de treino, vocês não desenvolvem o glúteo e não conseguem fazer com que esse equilíbrio aconteça. Então é muito comum você ver algumas meninas que dizem: poxa, mas eu treino o glúteo e meu glúteo não desenvolve. Muito provavelmente o seu glúteo está com algum tipo de ineficiência. E aí agora a gente vai entender como que a gente pode evitar que essa desproporção aconteça e elaborar uma ideia para que a gente consiga corrigir esse tipo de desproporção. Então vamos lá, você é uma pessoa que já tem um quadríceps muito grande ou chegou nesse ponto de quadríceps maior que glúteo. Primeiro ponto, redução do volume de treino de quadríceps. Se o seu quadríceps ele já está muito maior do que o seu glúteo, ele precisa ter o volume de treino reduzido para que ele não continue respondendo demais aquele volume de treino que está sendo dado a ele e continue hipertrofiando mais do que o seu glúteo, que é o que a gente quer desenvolver mais no momento. Então o primeiro ponto é reduzir esse treino de quadríceps para que ele dê uma estagnada no desenvolvimento e a gente consiga fazer esse equilíbrio muscular. Ainda tendo o volume de treino como uma arma para interferir nessa diferença, a gente tem que pensar em aumentar o volume do treino de glúteos. Então você vai olhar para o seu treino e vai observar quantas séries eu estou fazendo para quadríceps, quantas séries eu estou fazendo para glúteo. Vai diminuir a de quadríceps e aumentar as séries de glúteo, para que a gente possa ter um estímulo para essa musculatura, para que ela se desenvolva de uma forma mais eficaz, passando na frente em relação a estímulo do que são seus quadríceps. E aí com o tempo a gente vai conseguir igualar essas duas musculaturas ou diminuir bastante ali o que é a diferença entre elas. Conectado diretamente com o que eu falei da ineficiência do glúteo, a gente precisa pensar em fazer uma reativação dessa musculatura. Então se você tem um glúteo ineficiente, ele está inativo ou então sendo muito pouco ativado. É uma musculatura que acontece bastante isso com ela e a gente vai ter um vídeo específico falando só sobre glúteo para vocês conseguirem entender de uma forma mais pontual. Então a gente precisa pensar numa reativação. Quando a gente fala de reativação, a gente precisa utilizar de artimanhas que coloquem o glúteo em um ponto que ele é bem capaz de produzir força e que a gente não tenha tantos músculos assim para roubar aquela função dele. Então um exemplo muito claro é o sapinho no solo, que o pessoal utiliza para fazer uma sinalização daquele glúteo e jogar um estímulo neural lá para a gente começar a reativação dele. Vou deixar passando um vídeo aqui embaixo no cantinho que vocês vão conseguir ter uma noção de qual que é o sapinho no solo, ou então uma foto para vocês conseguirem pelo menos ter noção. E para finalizar com chave de ouro, uma coisa que é muito negligenciada, tanto por vocês que estão selecionando os exercícios de vocês sozinhos, quanto pelos treinadores, é evitar prescrição de treino redundante. Principalmente nesses casos onde a gente tem uma diferença muito grande entre quadríceps e glúteo. E o que seria uma prescrição de treino redundante? Lembra que eu falei com vocês que a gente tem poucas opções de máquina de glúteo nas academias? Perfeito, é um fato, a gente não pode discutir. O que acontece é que quando vai elaborar o treino de vocês, acaba colocando exercícios para glúteo que também vão ter um estímulo muito forte nos quadríceps. Então vamos lá. No seu treino de perna, vamos criar aqui uma ideia na nossa mente. No seu treino de perna você tem agachamento no Smith, leg press, 45 graus e tem, vamos botar hack. Pronto, 3 exercícios. Quando chega no seu treino de glúteo, aí a gente vai ter agachamento livre total e vai ter agachamento sumô com um step ali, para ter uma profundidade maior. Então o que a gente consegue observar aqui? Que mesmo sendo exercícios voltados para glúteo também, por conta da flexão de quadril e da flexão de joelho, onde vai colocar o seu glúteo em uma boa posição para produzir força, ele também tem um estímulo muito forte no seu quadríceps.
Então o seu quadríceps ele vai acabar sendo estimulado e muito estimulado mesmo no treino de glúteo. E para uma pessoa que já tem uma resposta muito boa de quadríceps ou já tem esse quadríceps muito à frente, fazer dessa maneira vai fazer com que você não consiga corrigir esse problema ou até possa piorar. Espero que vocês tenham conseguido entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou você está começando a treinar agora, está querendo começar a entender melhor como que funciona toda essa ideia de treinamento voltado para a estética, musculação voltado para a estética, vou deixar um link aqui embaixo nos comentários que é do meu e-book. Nele eu trago informações mais aprofundadas sobre musculação voltado para a estética. Então, para correção de pontos fracos, para desenvolvimento de pontos específicos e todas as variáveis. Caso você esteja querendo entender melhor como tudo funciona, ou até mesmo parar de acreditar em tudo que você vê por aí, só dá uma conferida no link aqui embaixo que você vai gostar bastante. Se você me assistiu até aqui, gostou da forma como eu abordo os conteúdos, não perde tempo, se inscreve no canal e dá aquele joinha aqui embaixo, aquele like. Para vocês é bem rapidinho e não custa nada, mas para a gente que produz conteúdo isso é muito, muito, muito importante. Melhora a minha entrega, melhora as minhas visualizações e faz com que eu consiga produzir mais conteúdos para vocês. Tamo junto, let's bora!